O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Caldo de Cultura. Nesta semana, a Universidade Federal do Paraná completou 103 anos e nós preparamos um especial para te mostrar a cultura aqui na UFPR. Daqui já saíram artistas que influenciaram o Paraná, o Brasil e até o mundo. A partir de agora, você acompanha mais da cultura na UFPR. Fique com a gente! E começamos com a orquestra da UFPR. Ela é uma das mais antigas do Paraná e a primeira aqui de Curitiba, com arranjos únicos e o objetivo de formar músicos e também plateia. Tudo começou pelo trabalho dos maestros Gideão Martins e Ridelgard Sobol Martins, e isto na Casa do Estudante do Brasil. Em meados de 1940, 16 estudantes universitários criaram a Orquestra Estudantil de Concertos. E em 1958, a convite do então reitor Flávio Lacerda, o grupo passou a fazer parte da Universidade Federal do Paraná. Aí o maestro Gideão passou a ensaiar no Teatro da Reitoria e a orquestra ganhou um novo nome, Sinfônica da UFPR. É uma orquestra que tem o objetivo de formação tanto para jovens como formação de público, né? Ela interage dessa maneira então com a comunidade e do ponto de vista do repertório, a preocupação é muito didática, é de fazer obras que são pouco conhecidas, também o repertório tradicional, uma ênfase damos também à música de compositores brasileiros e à música contemporânea. Ela faz um repertório bem diferenciado se comparado às outras orquestras que existem na cidade. Em um tempo em que ter aulas de música não era algo tão fácil, a orquestra surgia como um espaço para experimentação e ensino de instrumentos. A orquestra mantém seu papel vocativo de formação em duas áreas, principalmente, assim como eu já vinha falando, na formação do público e também na formação do músico na parte específica da vivência orquestral. Ou seja, não basta ele saber tocar um instrumento, muitas vezes, infelizmente no Brasil, a formação do instrumentista ela é feita pensando muito em solista e eles acabam trabalhando muito em orquestra. Então, a gente tem um papel muito importante para preencher essa lacuna de formação e ter um trabalho meticuloso para preparar eles para a vida profissional como músico de orquestra. E assim a Orquestra Sinfônica foi se consolidando na cena curitibana. Daqui saíram grandes músicos como Alex Klenk. Com o passar do tempo, o nome mudou para a Orquestra Filarmônica da UFPR e hoje ela é um espaço para experimentação da música. Aqui os repertórios têm uma excentricidade, música nacional e de pouco destaque, como Charles Rosen, o que elevou o reconhecimento da orquestra ao nível nacional. Ela tem adquirido uma relevância bem grande no cenário nacional e internacional, especialmente por causa do trabalho dela com música nova, que é uma coisa que as orquestras fazem pouco e que o nosso pessoal aqui descobriu rapidamente que é uma área de uma expertise muito específica em que eles conseguem se destacar e em que a juventude dos músicos conta como um fator positivo. Então, muitas das ações da orquestra têm reverberado muito bem em publicações de São Paulo, Estado de São Paulo, Revista Concerto, que é a principal publicação de música erudita do país, a gente foi capa da revista em outubro. Então, ela tem reverberado bem. E toda essa importância atrai músicos de todos os cantos do país, como o Diego Lima. Ele é músico da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense de Niterói, no Rio de Janeiro. Diego, juntamente com a instrumentista Fabiane Nishimori, vieram a Curitiba para fazer um trabalho de experimentação com a UFPR, que pode resultar em um quarteto de cordas. A ideia é de ter um quarteto residente, assim como as grandes universidades fora e algumas universidades no Brasil há pouco tempo estão criando, né? Lá fora isso já é comum, assim como você não tem como levar sempre uma orquestra inteira, que é uma disposição e são recursos bem grandes para transportar instrumentos, transportar muitas pessoas. Acaba que as universidades elas têm esses quartetos, quintetos de sopros, esses grupos menores para representar as universidades em várias ocasiões.
Com acordes suaves, afinação à pompa e um objetivo em mente, formar músicos. A Orquestra Filarmônica segue seu rumo. Mais do que fomentar instrumentistas, ela movimenta e aviva um músico que há dentro de cada um. O cuidado com a formação de plateia é um dos tripés que sustenta o grupo. Nesse público a gente tem tido uma atuação de formação muito grande, de formação de repertório. Uma coisa que a gente faz questão é que além da música nova, a gente faz também os grandes clássicos, a gente está fazendo um ciclo com as sinfonias de Beethoven. Então, para esse público também o trabalho do Harry Crowell de explicar nos concertos de onde as peças vêm, fazer um programa caprichado na parte gráfica e na parte de conteúdo, a gente acaba fazendo um trabalho de formação de público que é muito relevante, né? Quer dizer, uma orquestra que tem uma proposta para a cidade e para o país, e isso está sendo cada vez mais percebido. E agora você vai relembrar o caderno de ensaios lançado este ano, o Tom. Dedicado à crítica e reflexão da arte e cultura por meio de ensaios, o nome faz uma referência ao tom da música, da fala e ao nome Tom. Dá só uma olhadinha. Tudo começou com o desejo de construir um suporte para textos e reflexões sobre cultura e arte. Desejo que foi se realizando de pouco em pouco desde o ano passado, e do qual nasceu o Caderno de Ensaios Tom. Partiu da equipe os convites para alguns especialistas e algumas outras universidades que tinham interesse também em discutir o tema proposto, e a partir daí toda a negociação para envio de textos e a revisão e o desenvolvimento do projeto gráfico, né, da revista. Partir de dentro da universidade, né, olhar a universidade, olhar a relação que ela tem com a sociedade. A gente continua com a ideia de uma plataforma digital, pelo fato de ser mais acessível, dar mais visibilidade, abertura. Na verdade, a gente vem chamando de uma atmosfera gráfica que marca esse número especial, que seria uma atmosfera extremamente festiva, comemorativa e agregadora de diferenças, né? Até para entender que essa ideia de cultura e arte se dá no contexto do multiculturalismo, né? E de uma ideia de cidadania como um direito fundamental da pessoa humana. A partir daí, então, eu vi o formato da primeira e pensei que o segundo volume deveria ter uma diagramação, um conceito mais dançante, mais fluido, pensando em movimento. Depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho de um arquiteto modernista da UFPR. Não saia daí, o Caldo de Cultura volta já. Arquiteto dedicado e com uma história de vida brilhante. De aluno UFPR, passou a um dos ícones da arquitetura moderna aqui no Paraná. A trajetória de Edson Ribeiro Gomes foi eternizada em um livro escrito pelo filho, Péricles Gomes. E você confere essa história agora. Em 1940, eu prestei exame vestibular para a Faculdade de Engenharia e solicitei bolsa ao governo do estado, pois meu pai não tinha condições de pagar as mensalidades da faculdade. Do lado da nossa casa, na rua 13 de Maio, morava com a esposa um capitão de artilharia, Capitão Roberto. A mulher observou que, desde cedo, quando o capitão saía para o quartel, até quando iam se deitar para dormir, eu estava lá, acomodado em minha mesa, estudando para o vestibular. Esse fato os deixou tão sensibilizados que, sem o meu conhecimento, o capitão Roberto procurou o general-comandante da região militar para falar sobre o meu caso. O general conseguiu refazer o pedido da bolsa ao governador do estado, a qual então me foi concedida. A história de Edson Ribeiro Gomes é uma história da saga da família que queria muito que ele fosse estudar na universidade, principalmente a mãe dele. Na verdade, isso aqui é uma autobiografia dele. O meu papel no livro foi organizar, fazer revisões, porque já era no final da vida, então o texto estava bastante truncado.
Então eu tive um trabalho de realmente transformar isso em livro, né? Era um manuscrito que estava bem fragmentado. Aí quando ele estava, a gente já percebia que ele não ia sobreviver muito tempo, eu acabei falando, pai, deixa que eu vou atrás e vou transformar isso em livro. Aí, a partir dessa formação dele, ele percebeu que ele queria ser arquiteto, não existia o curso de arquitetura na época, então daí, depois de um período curto, ele acaba se mudando para São Paulo, onde ele trabalhou com engenheiro muitos anos e conseguiu daí fazer uma segunda universidade, a Universidade de Mackenzie, onde lá então ele, já com idade de quase 40 anos, teve o diploma de arquiteto e trabalhou com um arquiteto europeu que fugiu da Segunda Guerra. E ele sempre mencionou que a escola dele de arquitetura foi mais do que uma segunda universidade, no caso a Universidade de Mackenzie, foi justamente ter trabalhado com esse arquiteto europeu durante 10 anos. E foi convidado então para formar o primeiro time de professores que inaugurou a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná, isso na década de 60, 63, 64. Portanto, é um fundador do curso de arquitetura da Federal. Na década de 60, Curitiba começa a se verticalizar e ele então tem assim como referência maior a arquitetura de edifícios, de apartamento principalmente, mas também de escritórios. Então a década de 60 e 70 foi marcada a cidade de Curitiba pelas obras arquitetônicas de edifícios, o edifício Itália, o edifício Alvorada, o edifício, mais tarde, as Torres Gêmeas na Manuel Ribas, enfim, o edifício Paraná. Muitos deles na parte da região do Batel e centro da Praça Osório para cima. Então ele conseguiu marcar de uma forma bastante peculiar a paisagem da cidade nesse momento da arquitetura moderna, né? Sem trabalhar com a linguagem brutalista. Ele era um arquiteto da linha do Le Corbusier que trabalhava muito os detalhes e pensava muito no aspecto humanístico da obra arquitetônica do apartamento. Talvez caminhando pela universidade você já deva ter percebido algumas dessas obras. A UFPR tem um acervo vasto com quadros de Teodoro de Bona, Alfredo Anderson e Miguel Pacum. Para descobrir um pouquinho mais esse belo acervo, nós estamos aqui com o professor Fernando Bini, professor de História da Arte, e que vai nos ajudar nessa empreitada hoje para entender um pouquinho mais, né, professor? Muito obrigado pelo convite. Imagina. Vamos começar então com Teodoro de Bona, esse quadro maravilhoso de Vítor Ferreira do Amaral, né? Esse quadro tem uma história muito importante. Bom, primeiro porque o de Bona é uma das figuras importantíssimas dentro da arte do Paraná, porque funda uma escola, ele vai ser professor durante muito tempo, né? Mas principalmente porque isto foi um presente dado pelo primeiro diretório acadêmico da universidade à própria universidade, né? Homenageando o primeiro reitor, né, que seria o professor Vítor Ferreira do Amaral. Aí nós vemos, então, a tentativa de fazer um quadro de homenagem à figura do visionário, né? Quer dizer, o Vítor Ferreira do Amaral é um visionário, então o quadro ele não corresponde exatamente à realidade, né? Ele não pintou o gabinete do reitor, ele modificou tudo para criar justamente a ideia do visionário, né? E resolveu isso de maneira plástica, né? Quer dizer, há um valor do pictórico. De um lado se vê o intelectual, né? Os livros, os mapas, né? Os detalhes. Do outro lado você vê a imagem projetada, né? Não existia ainda esta universidade que aparece ali, né? Mas ele já está antevendo a universidade como ela seria mais ou menos nos anos 30. Né? E no centro a figura pomposa, né? Victor, vestida, né? como o reitor, como a figura magna da universidade. Muitas pessoas pensam que o Vítor posou para este quadro e não posou, né? Não. Ele fez alguns estudos do rosto, né, para poder colocar, né, e depois fez muitos estudos para situar a figura. Falta só ele levantar, né, e começar o discurso de reitor. Né? Professor, tem uma coisa curiosa aqui tem também, uma coisa curiosa, A imagem refletida ali na janela é a outra obra que nós temos aqui no gabinete, né? Esta pintura também é desse período, só que essa em 1929, do professor José Daros, e que mostra a universidade como ela é no seu primeiro momento, né? Só existindo ainda o bloco central. Esta vista, isso aqui é o passeio público. Nós estamos aqui no passeio público olhando para a universidade, né? Porque
O reitor não podia estar na universidade vendo a universidade, né? Ele está num outro lugar, num lugar hipotético, né? Do qual ele está vendo esta paisagem que é a universidade. Isso aqui é o passeio público como ele era no final dos anos 20 e começo dos anos 30. Tem mais uma preciosidade aqui dentro do gabinete, aqui dentro, né, professor? Vamos conhecer ali o outro quadro? O Arthur Nísio foi, talvez, o nosso maior animalista. Como o João Turim é na escultura, o Nísio é na pintura, né? Ele tem uma maneira de representar a musculatura. Eles aqui são visionários, quer dizer, mais artístico, ele inventa isso aqui, né? Tem outra obra importante, outra obra que é aqui do Bona, né? Que é mais um trabalho do professor De Bona. O De Bona, na verdade, ele é grande paisagista, né? Ele sempre foi um paisagista. Aqui é Vila Velha, né? E aqui é Vila Velha, né? Eu acho que essa é uma das grandes paisagens do De Bona e, por sorte, estão aqui na universidade. Professor, nós temos Turim aqui também, né? Temos Turim aqui, também. Homenageando o Victor também, exatamente, né? É o retrato do Vitor Ferreira do Amaral, que foi um grande médico, fundou a maternidade, então ele colocou, né, uma referência, além do retrato, justamente a maternidade. Né? Professor, aqui a gente tem um quadro, então, da Leonor Botelli, né? Isso, eu acho que também é outra obra muito importante dentro desse universo que nós estamos vendo. Ela chama de A Menina, mas é ela a menina, então é muito ela, é um pouco da análise de si mesmo, é uma análise introspectiva desse olhar, né, preocupado, mais que ela nos observe do que nós a observemos. Professor, vamos lá conhecer então o Bacum? Tá legal. Vamos lá? Bom, professor, aqui a gente já começa com um Bacum, né? O Miguel Bacum. Ele foi durante muito tempo marinheiro, viajou muito, por isso o tema do mar é um tema que atrai bastante, mas ele é, por sua vez, também um grande paisagista. Então, ele é intuitivo. E isso que é muito interessante, porque a partir do momento que ele não tem uma escola, que ele não tem uma preocupação na representação do clássico, né, ele não precisou lutar contra nada, né? Ele vai construir a ideia do moderno. E ele não tem medo da pintura, né? As pinceladas fortes, né? A mescla de tinta é algo muito característico, né, do Bacum. Para um pintor de escola acadêmica chegar a essa solução é muito difícil. Demora, porque ele tem medo, né, de colocar a tinta em quantidade. Ele não, né? Há uma ideia de recriar a natureza com a própria pintura. Né? Isso que é muito interessante no Bacum. Professor, muito obrigada, viu, por essa aula de História da Arte. Muito obrigada pelo senhor ter aceitado o nosso convite para passear aqui pelo universo do acervo da UFPR. Pena que foi rapidinho, né? Mas eu que agradeço muito, eu acho que é muito importante que toda a comunidade, não só a comunidade universitária, mas a comunidade curitibana e paranaense conheça esse nosso acervo, né? Eu acho que e que ele esteja disponível, né? Que os outros museus também possam utilizar isso em exposições monográficas. Né? Tá certo. Eu que agradeço muito. Imagina, muito obrigada. O Caldo de Cultura chega ao fim, mas na internet preparamos uma novidade. A partir de agora você poderá conferir algumas matérias em versão estendida. Nesta edição a escolhida foi Quadros da UFPR. Eu me despeço desejando boas festas e a partir de agora você fica com uma crônica do jornalista Carlos De Biasi sobre a UFPR. Tchau! Olho para as fotos dos fundadores da universidade. Talvez a mais famosa seja essa que mostra Nilo Cairo e Vitor Ferreira do Amaral ao lado de outras autoridades em 1912. Era o primeiro passo, em verdade a primeira pedra, ou pedra fundamental, como diz o nome pomposo, daquilo que se tornaria a maior instituição de ensino do nosso estado. Os olhares desses homens da ciência já demonstravam nessa época uma qualidade que foi também fundamental à nossa universidade: a necessidade de persistir, ser obstinado, ousado. Foi mais ou menos por aí que a Universidade do Paraná se consolidou, ano após ano. Os mais antigos entre nós contam que, quando não havia funcionários, dinheiro ou professores suficientes para alguma atividade, de alguma forma, as mãos e mentes não faltavam para auxiliar em alguma tarefa. Juntos, as dificuldades sempre foram superadas. O que pode já estar no plano de uma história quase mitológica, em verdade, permanece vivo entre a comunidade acadêmica até os dias de hoje. Os homens da ciência. Podiam ter coragem em suas ações, mas dificilmente as suas mentes brilhantes sonharam com a imensidão do universo do conhecimento que ajudaram a criar. Quantas vidas foram transformadas pela universidade em tantos anos, décadas e um centenário de existência? Temo não conseguir fornecer um número exato desses que a ciência, com toda razão, pede em trabalhos de pesquisa.
A nossa universidade é feita de pedras, várias delas fundamentais, espalhadas por toda a capital e por cidades tão distantes e diferentes pelo Paraná. Mas ela é feita também e, principalmente, de pessoas que dedicam as vidas e as almas para ensinar os mais jovens, encontrar soluções para os problemas da sociedade, levar uma vida melhor para as pessoas. Este é um número que se torna incontável, imensurável e que faz com que a UFPR continue a sua jornada pelo universo do conhecimento, distante nesse momento 103 anos de luz da data de sua fundação. Um longo caminho, mas que ainda está muito perto das mesmas características de nossos fundadores: coragem, perseverança e o sentimento de construir uma sociedade iluminada com a luz do conhecimento.